todos os dias ouço entre vós dizerem: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais, e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem querer de saber se ficaríeis satisfeitos que do mesmo modo procedessem convosco. Não é também caridade a indulgência? Vós, que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a, mas fazei-a largamente. Bom, a gente sabe que existem várias formas de praticar a caridade. A indulgência é uma delas. Mas, principalmente aqui no texto, e a gente vem falando muito isso, a partir do momento que a gente começa a se colocar no lugar do outro, não é só a indulgência que a gente começa a ver com outros olhos, é a caridade de um modo geral, nas mais diversas formas que ela se apresenta, né? Então, esse aqui é só mais um alerta, né? Mas eu acho que tudo que a gente vem estudando e vem aprendendo gira sempre em torno disso. É o amor a Deus e o amor ao próximo como a ti mesmo, né? Eu acho que o texto fala mais ou menos sobre isso. Deus, nosso Pai, de infinita bondade, Joana de Ângeles, nossa mentora querida, que nos acolhe em sua casa, mentores desse trabalho, pedimos, nesse momento, a pacificação dos nossos corações, a ampliação das nossas consciências, a interiorização de todo o estudo que vamos aprender na tarde de hoje, pedindo a esses mentores abnegados que fiquem conosco, nos inspirando, nos encorajando às mudanças tão necessárias. E agradecemos por mais essa oportunidade desse encontro, dando então início à nossa aula de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, agora a gente vai botar um filme. Deixa eu apagar essa luz aqui. Esses holofotes. A infância espiritual. A vida é um aprendizado. A Terra é um planeta escola. Estamos aqui para aprender. São muitas as máximas a nos lembrar de que o propósito básico da vida é evoluir. No entanto, todos nós, ainda que por breves momentos, seguimos um sentido diferente desta programação inicial. Estacionamos. Diante de algum obstáculo, escolhemos parar ou simplesmente estagnamos em alguma manifestação inconsciente de nossa infância espiritual. E o que fazemos diante de uma criança que ainda não aprendeu a engatinhar, a andar, a falar? Nós a condenamos? Nós a julgamos incapaz? Sentimos-nos superiores a ela? Claro que não. Nós olhamos para as crianças em processo de aprendizagem com ternura e confiança na vida. Simplesmente sabemos que chegará o dia em que um passo antecederá outro, em que a fralda amanhecerá seca, em que a noite inteira será dormida, em que a frase será perfeitamente pronunciada. É só questão de tempo. Por que não aplicar essa mesma ternura à manifestação de nossa infância espiritual e à dos outros? Mas trata-se de um adulto consciente, retrucamos. Porém, nos assuntos do coração, da dor, dos traumas, mesmo o mais experimentado dos homens
guarda em si conexões diretas, ainda que inconscientes, com a sua criança ferida. Isso não quer dizer que alguém que manifeste um determinado aspecto infantilizado seja terminantemente menos maduro do que outra pessoa que já não sofre com o mesmo tema. O ser humano, em suas ricas e infinitas manifestações, possui matizes mil de personalidade. Por isso, a ineficácia das comparações entre uns e outros. Um condenado por um crime qualquer, por exemplo, pode ter desenvolvido uma grande humildade, mas ainda assim não ter a paciência amadurecida. Tem certamente uma programação didática diferente da minha. Não há sentido algum, portanto, em comparar, medir, julgar. Cada pessoa tem a sua proposta acadêmica como que gravada na consciência. O caminho a ser percorrido por cada um é único e intransferível. Julgar esse roteiro é, portanto, tão ineficaz quanto indesejável. Ao nos depararmos com a impaciência alheia, a teimosia, o orgulho, a vaidade e o egoísmo, lembremos: eis a infância espiritual deste irmão, que eu possa servir de instrumento para ele seguir em frente. Que eu me abstenha de condenar, apontar, ferir. Que eu seja a mão que ergue, a palavra que anima, o olhar que estimula. Que eu tenha profunda admiração por seu processo de aprendizado e reconheça que este não é melhor nem pior do que o meu, apenas diferente. Que eu o observe com a mesma doçura que lanço à criança que aprende a caminhar, porque eu também, certamente, tenho questões a amadurecer, equações a solucionar, verbos a conjugar, respostas a encontrar, teses a dissertar. Quando não temos êxito na escola, ficamos de recuperação para sermos reavaliados. Se ainda assim não der certo, repetimos de ano para revisitar, uma vez mais, a lição ainda não apreendida. Porém, não retrocedemos nunca, nem voltamos para uma série anterior. Apenas estacionamos. Neste lugar, aguardamos que a vida lance novamente as perguntas que nos estimularão a desenvolver e expressar a resposta esperada. Uma vez respondida, a etapa é superada e voltamos a caminhar. Retomamos o nosso movimento ascensional. E a vida, como excelente mestra que é, amorosamente nos lança novas outras interrogações. E assim vamos fluindo, de pergunta em pergunta, de resposta em resposta, galgando os níveis da nossa programação evolutiva. É a ânsia da vida por si mesma, conduzindo-nos rumo à excelência, nos degraus da maturidade espiritual. Gratidão, ó Pai, pela fantástica escola da vida. Bom esse vídeo, né? Esse vídeo é ótimo, faz a gente pensar, né? Mas esse adulto já é consciente, né? Um adulto consciente, né? A gente espera sempre que o outro saiba tudo, porque ele já é adulto, né? Aí ela fala da infância espiritual, né? Isso é interessantíssimo, ainda mais no nosso tema de hoje, que é um tema, assim, que a gente busca muito, né? Plenitude. Passa aí, Dani. Tá claro. Vocês conseguiram comprar o livro? Não? Sábado tinha um. Eu vi lá na livraria. Olha! Só que não tinha ninguém querendo comprar.
Então, hoje a gente está nesse capítulo, Encontro com a Plenitude. Plenitude. É legal a gente tentar entender o que significa essa palavra, né? O que é pleno? Completo, pleno, cheio. É o estado daquilo que foi feito na totalidade. Então, um indivíduo que se torna pleno, ele está cheio. Cheio de quê? Cheio de conhecimento, que é isso que ela traz para a gente. Nós atingiremos a plenitude quando nós libertarmos a nossa mente. E a gente só liberta a nossa mente através do conhecimento. O estudo faz isso. Isso faz na nossa vida profissional, né, que nos leva adiante, e faz na nossa vida íntima, né? Para quando a gente começa a compreender o sentido da vida, a gente vai em busca dessas verdades, e aí a gente começa a fazer mudanças grandes na nossa vida. Joana coloca para a gente, o lento e seguro processo de desenvolvimento do self, adquirindo, a gente já sabe que self é o si mesmo, somos nós, é o nosso início. E dentro desse self vai caber todas as nossas experiências que nós estamos vivendo. E para que essas experiências? Por que Deus nos coloca aqui? Para que a gente evolua, para que a gente se torne liberto e pleno. Porque, na verdade, o que viemos atingir aqui neste planeta, e como ser, não só, né, na vida, na carne, né, mas na vida espiritual, nós viemos atingir a plenitude. E cada encarnação, cada situação que passar na nossa vida é para que a gente ganhe cada vez mais, como que se diz? Bagagem para a gente ir caminhando. Cada vez mais, é igual na escola, né? Como ela falou ali, você vai adquirindo conhecimento e vai caminhando. Às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco mais lento, às vezes você tem que parar e repetir. Quantas vezes a gente vê isso na nossa vida, né? A gente repetindo as mesmas coisas, a gente fica naquela coisa assim, pô, de novo, o mesmo problema, de novo esse negócio, mas não é possível. É só comigo que acontece isso, só eu que tenho problema de dinheiro, ninguém mais. Né? Porque a gente acha que é só com a gente aquele determinado problema. Doença. Pô, toda hora eu estou doente. Marido. O meu marido me trai o tempo todo. São coisas que a gente não está conseguindo sublimar. O que é sublimar? É você entender aquela situação que está chegando para você, observar ela e se libertar dela. Não ficar escamoteando, né? O que é escamotear? É esconder, deixar para trás, não querer enfrentar. E Joana fala isso, adquirindo as inestimáveis conquistas do pensamento e ampliando-lhe o campo das emoções, faculta-lhe a aquisição do nível cósmico, diluindo as exigências do ego. Porque quando a gente atinge o nível cósmico, a gente liberta a nossa mente, a gente começa a fazer aquilo que o vídeo falou. Começa a olhar para o irmão com caridade, começa a entender que ele está na infância evolutiva, que ele está no caminho dele. Isso a gente só consegue compreender quando a gente se ilumina. Quando Jesus falou, Pai, perdoai-vos, é porque ele tem a consciência completamente liberta. Ele sabia que ali não eram maus que estavam praticando mal com ele, não estavam fazendo maldade, estavam sendo ignorantes. Então, cada um na sua idade, cada um fazendo ali o que achava que era correto. Outro dia eu vi a Cris falando assim, não existe o certo e errado, existe o momento. Porque o que é certo para você pode não ser certo para mim. O que é errado para você pode não ser errado para mim. Então, por isso é tão difícil a gente julgar, a gente condenar. Porque como é que eu vou fazer? Vou falar que o que você está falando é errado se eu não te conheço, se eu não sei quais são os seus valores. E aí vem ela trazendo para a gente uma forma da gente enxergar o mundo com mais amor. Se a gente, vamos fazer um exercício. Se a gente começa a fazer exatamente isso que ela falou, ter mais amor conosco e com o próximo. Porque a gente é o primeiro a se julgar, né? Quando eu faço uma coisa que eu já acho feia e errada, eu faço o quê? Putz, fiz de novo. Mas eu sou muito burra. Eu não devia ter deixado ele fazer. Eu fui lá e fiz de novo. Mas como é que eu repeti aquilo ali? Eu já contei a história para vocês da Ivone, né? Ela tem as 3 vidas naquela trilogia. Exatamente, ela cai na mesma situação. A vida se apresenta para ela de formas diferentes, mas com o mesmo problema. O mesmo problema. E ela sempre nas 3. Gente, nas 3.
No último, eu fiz assim, não acredito. Botaram a mulher bonita de novo. Pô, gente, ajuda ela. Mas não era. A necessidade daquele espírito era ultrapassar, como nós temos as nossas, era ultrapassar aquilo que, vamos supor, a vaidade, a luxúria e tudo que ela trazia, era ultrapassar dessa forma. Porque não vale eu vir de um jeito que vai me facilitar. Tem também um que ela vai encarnar, eu não lembro qual é o espírito, não lembro qual é o livro que eu li isso, ela vai encarnar, ela pede para vir um pouquinho mais rechonchudinha, porque ela não queria vir de uma forma muito bela, porque ela tinha medo de cair naquela vaidade, ou ser, de que ela já sabia que ela tinha alguma coisa, e ela consegue isso, porque ela já tinha ultrapassado aquilo. Ela fala, eu não preciso desse corpo, eu quero assim, aumenta um pouquinho o quadril. É engraçado a gente pensar assim, né? A gente quer agora diminuir tudo, mas ela pediu. Por quê? Porque ela não queria passar por certas coisas que ela já tinha passado, sublimado. Um monte de gente aqui que pediu para aumentar o quadril. E engraçado que ela era um espírito lindo, ela tinha de uma beleza assim sensacional. E tem um do André Luiz também que toda vez que ela vai auxiliar no umbral, o perispírito dela, ela fazia com que o perispírito dela ficasse de uma senhorinha, bem velhinha, com carinha de vó. Para quê? Porque se ela chegasse esplendorosa e linda, ela podia causar naqueles irmãos já perturbados, né? Que não era aquilo que ela foi fazer. Ela foi ali amparar. Então, quando a gente vai entendendo que a forma, os valores são outros, que Deus nos fez, sim, para sermos belos. Temos que ser belos, não tem problema nenhum a gente cuidar da nossa saúde, querer estar bonita, não é isso. Mas nada pode ser que me leve à doença. A doença é o quê? A loucura. Eu preciso malhar todo dia, 50 horas por dia, eu não tenho... eu estou sempre gorda, eu estou sempre feia, eu estou sempre... Aí você virou o quê? E aí você não está aprendendo, você está fazendo o quê? Você está estacionando naquele momento ali. E aí vem a lição, de novo, repete. Aí vem a lição, de novo, repete. Aí você vai reclamar com a vida que te dá toda hora aquela mesma lição. Ai, meu Deus, eu não aguento mais meu filho. É a vida inteira me perturbando. É a vida inteira com o mesmo problema e eu tendo que carregar ele. Mas espera aí. Quem disse que você tem que carregar ele? Você tinha que carregar um tempo, né? Na barriga, depois que ele nasceu, tem um tempo, né? Mas espera aí, ele precisa de você, tá bom. Mas como é que você faz? Você se cuida? Ou a sua vida virou o seu filho? O seu marido, o seu irmão, a sua mãe, o seu tio, né? Porque a gente pega um problema pra gente e faz o que com ele? Pega como se ele fosse nosso e que eu tenho que levar esse problema para a vida inteira e eu é que vou solucionar. E não é bem assim. Quando vem essa situação, é para que a gente aprenda com aquela determinada pessoa, ela traga para a gente as situações ali, que é o que a Joana fala. As situações vão vir para que eu possa aprender. Mas um filho, ele não é seu. Ele fica um tempo com você. Porque alguém aqui está o tempo todo com a mãe e com o pai, vivendo a vida deles e não sabendo seguir a vida? A vida não vem em determinado momento e te tira, te leva para um trabalho distante, te leva para um casamento, te leva para escolhas que vão fazer, às vezes, você se afastar. Ou não. Ou não. Mas quando você se afasta, é o quê? Para que você viva a sua individualidade. E é isso que nós somos, indivíduos. Cada um na sua busca, cada um com o seu self, procurando a sua plenitude, que viemos fazer aqui. Você passou. Eu não tinha visto. Ela coloca, o crescimento de valores psicológicos vem ocorrendo mediante experiências repetitivas, onde o erro e o acerto têm definido o caminho com sabedoria, sem o impositivo do sofrimento. Quando a gente começa a entender, o sofrimento muda de figura. Porque quando eu entendo, vai vir determinada situação que me dói. Veio, não tem como negar. Dói, dói. Mas e aí, você vai sofrer? Porque o sofrimento é aquilo, é todo dia eu arrastar a corrente. Outra coisa ela veio, ela doeu, e eu paro e penso, o que essa situação está trazendo para mim? É a morte de um ente querido? É uma separação? É uma perda qualquer? Porque geralmente as dores vêm disso, né? Da morte, da perda de um emprego, porque também isso influencia uma vida inteira, né? São as perdas que a gente leva. Como é que a gente faz? A gente vai viver aquela dor imensamente, se afundar, se jogar, ou a gente caminhos. Na vida você tem caminhos. Eu pego e escolho, eu vou seguir.
que é o que a Joana traz para a gente, é o que vários livros espíritas a gente vai ouvindo, essa busca incessante do ser, da vontade de você crescer, de você se iluminar. O que a gente faz? Ou a gente pode se referir àquele filmezinho várias vezes, porque ali ela coloca a infância evolutiva, eu não querer aceitar um determinado problema e negar, e aí eu paro. E aí esse problema vem quantas vezes para você? 100 vezes, até você resolver seguir. Até você resolver seguir. E sempre você vai seguir. É que a gente tem uma coisa que a gente não acredita em nós. A gente acha que nós somos fracos, que isso não me cabe, porque o outro, fulano passou por essa doença igual a você e, cara, vai ver como é que ele tá. Ah, mas eu não sou fulano. Fulano tem outra cabeça. Já viu a minha vida? A gente coloca assim, né? A gente vê a nossa vida, nós somos sofredores, o outro não. Porque a minha dor é muito maior que a sua. A minha dor, você não sabe o que eu vivo. A gente tem desculpa para tudo. Para aumentar a nossa dor, para dizer por que o meu fardo é muito mais pesado que o seu. Né? A gente passa a vida assim. E quando a gente... Ela está trazendo nesse capítulo Plenitude é o quê? A consciência liberta. Eu estava lendo sobre Platão, ele fala o mito da caverna. O mito da caverna é o seguinte, pegaram lá umas pessoas, colocaram elas presas na caverna. Só que essas pessoas estavam presas, viradas para a parede, ninguém podia olhar para fora. Então, eles só viam a projeção lá de fora. A luz, né, que rolava o dia, a noite, então tinha umas luzes, aí na parede para eles, aqui, aparecia a projeção. Então, a realidade para eles era aquela projeção. Eles não tinham uma visão do que estava acontecendo lá fora. Para que eles tivessem essa visão, eles teriam que sair da caverna, né? E ainda assim, saindo da caverna, ainda ia demorar um tempo, porque eles estão acostumados com a sombra, com a escuridão. E aí, quando eles vão para fora, eles primeiro vão ver a noite, para depois eles conseguirem enxergar o dia. E o que somos nós? Nós vivemos na caverna. Quando a gente sai, a gente, que é o momento da iluminação, que é o momento da busca, né? Vamos para a busca, a gente fica um tempo ainda, demora, né? Até a gente compreender, a gente aceitar e seguir. E é isso que ele coloca, que a sociedade, ela vive assim, na projeção. Ela projeta uma realidade que não é a verdadeira, porque ela tem medo de seguir. E eu achei fantástico, até tirei uma foto, porque eu ia trazer a revista, mas eu não consegui. Eu vou ler isso aqui para vocês, não tem nada demais, é pequenininho, que eu quero ler exatamente como ele botou. Que uma sociedade... Peraí, deixa eu virar assim. Eu quero crescer. Eu achei isso aqui fantástico. Para o filósofo, só os inconformados que se aventuram para além do mundo do saber restrito estão aptos a governar. Porque ele achava que para a pessoa governar uma sociedade, ela tinha que ser além. Ela não podia pensar só no poder, só no dinheiro, só nas riquezas. Ela tinha que ser filósofa, no sentido de pensar que a vida é algo mais. E aí ele fala assim, afirma que a felicidade é impossível sem a justiça e que esta, por sua vez, depende do conhecimento filosófico para ser alcançada por toda a sociedade. Com isso, estabelece a unidade inseparável do saber, da política e da moral. Esse é o alicerce do governo do sábio, que salva a cidade por meio da filosofia. Obrigada. O que é a filosofia? É você pensar. É você pensar sobre o ser, sobre as coisas que não são materiais. É você começar a abrir a mente. Aí a gente vai ver a nossa política, a gente vê alguém preocupado em educar o povo. Porque um povo educado pensa. Quando a gente vem para cá e estuda Joana, ela faz o quê com a gente? Ela muda a nossa vida. Por quê? Porque ela te tira daquele campo da projeção e mostra para você, olha só, você é o responsável. Olha o mundo, eu estou te dando o mundo. Vai fazer o quê com ele? Eu estou dizendo para você quem você é. O que você veio fazer aqui. Não tem mais aquela história de quem sou eu, né? A Alice, ela acorda todo mundo. A gente não está mais em País das Maravilhas, achando que é aquele filme também que eu gosto muito de voltar e sempre falar dele, Matrix. Ninguém mais aqui vive no Matrix. Com a mente fechada, para o dia, acordar, trabalhar. Não tem mais isso. E aí você vai expandindo a sua mente, que é o que ela fala do pensamento cósmico, eu não sei se está aqui.
que aí ela até bota aqui, o pensamento harmônico propicia o equilíbrio psicofísico, especialmente no que se refere ao dualismo, saúde e doença. Por quê? Porque quando você começa a ter uma mente sã, corpo sã, obrigada. O que você vai vendo? Que tá onde? A gente está desde o início falando. Está onde? Está aqui. O poder está aqui dentro. Mas tão poucos vêm e fazem o despertar, porque despertar, sair da caverna, te traz o perigo. Você sair da caverna, você não sabe o que tem lá fora. Você pode correr risco de morrer, de te matarem, de ter coisas atrozes, porque quando você projeta, você fantasia. A gente faz o quê quando a gente fantasia? Cria monstros. Quando um problema aparece pra gente, às vezes não vai acontecer, mas a gente pensa na pior coisa do mundo. Ah, é uma doença. Fulano, tá com câncer. Você já mata fulano. Putz, vai morrer. Olha, eu tenho uma amiga minha que já venceu 3 vezes. E se você vê a minha amiga, ela não venceu 3 vezes o câncer e está acabada. Ela é linda. Ela é linda, ela é cheia de vida, ela é um espetáculo. É de você ficar assim, essa garota teve 3 vezes câncer? 3 vezes. E se eu te falar como ela enfrentou as 3 vezes o câncer, fantástico. Fantástico. Ela é espírita? Não, gente, ela não é nada. Ela só tem uma força mental imensa. Ela tem uma força que ela acredita na fé. A fé dela é nela mesma. Ela acredita na vida espiritual, mas ela não estuda, ela não é uma pessoa que estude. O que eu digo que ela acredita nela mesma é: eu vou me curar, eu estou bem, eu sei que eu vou sair dessa. E ela nunca, nessa última vez, não caiu nem o cabelo. E ela está maravilhosa, tem 8 meses que ela venceu, né? E aí tem o acompanhamento, a gente sabe. Mas está ótima. Se alguém te vira e fala assim, fulano está com câncer de novo, e agora já era, já vai 3 vezes, pô. A gente, quando vem o problema, a gente pega ele e faz assim, ó. A gente não pega ele e racionaliza. A gente não pega ele e fala assim, vou enfrentar, e o que acontecer era necessário para mim. Né? A gente não faz isso. A gente cria um monstro. E na grande maioria das vezes, olhem para trás. Toda vez que surgiu qualquer coisa na vida de vocês, foi aquilo que vocês imaginaram? Aconteceu aquela coisa horrorosa que vocês imaginaram? Não. Não aconteceu. Aconteceu dores, mas não foi tão grande como você imaginou. Então, quando a gente atinge esse pensamento, a gente começa a ver que nós somos capazes de transformar essa realidade em que a gente vive, sim. Porque, senão, a gente não teria todos esses ensinamentos. Vós sois deuses. Jesus falou isso lá atrás. Então, se ele colocou para a gente a verdade, que olha quanto tempo leva para a gente entender. E mesmo falando aqui, quando surge o problema, eu mesmo também tenho as minhas dificuldades, que é direto que eu sou Deus. Que eu vou ser Deus, Deus não, né? Mas que eu também tenho essa capacidade, né? Porque é um exercício diário e contínuo, exatamente, né? Contínuo, que a gente tem que fazer, porque nós temos ainda, a gente oscila em vários momentos, né? E para iluminar a mente, a gente precisa das experiências. A gente leu essa... Pode passar, Dani. Trabalhando pela conquista possível da plenitude, mesmo durante a jornada carnal. Então, pode passar. O que ela está trazendo é exatamente isso, essa busca. O que é a plenitude? O que é o ser pleno? O que é... Onde eu encontro a plenitude? A plenitude é o todo. Deus é pleno. Né? Ele está em tudo. Lembra que a gente falou? Ele está dentro de nós e fora de nós. Então, ele está em tudo. A consciência, quando ela entende que eu sou um ser em evolução, e aí eu acho muito interessante isso, a gente entender isso, que a gente também começa a se perdoar. Porque é perdoar o próximo, mas lembra, amar o próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que se amar. Porque como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Se eu me culpo, se eu me xingo, se eu me maltrato, se eu não me cuido. Eu estava vendo, eu não sei se vocês já viram aquele Flávio Passos, ele tem um programa de comer bem, que mal tem. Aquele cara, sério, ele é de outro planeta. Ele veio da Capela, deve ter vindo de algum lugar para cá. Porque o cara é sensacional, ele fala da alimentação, mas ele não fala só da alimentação. Ele cuida da alimentação, não é para ninguém ficar magrinho, bonito, ele fala que isso é consequência. A alimentação faz parte de um todo. E
Porque quando eu tenho uma alimentação saudável, eu me sinto melhor, meu cérebro pensa melhor, as minhas células funcionam melhores. Então, tudo está interligado. Não tem um ato só. Eu tenho que malhar, eu tenho que malhar, eu tenho que comer, eu tenho que pensar, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, porque tudo isso faz parte da nossa existência, né? Das necessidades da nossa alma. Em relação às nossas dificuldades, que a Tati estava falando agora há pouco, a gente faz a pergunta errada. Normalmente a gente fica, para quê? Por quê? Por quê? Por que comigo? Por que agora? Por que na minha família? E a pergunta correta é para quê? Para que isso está acontecendo na minha vida? Qual é o motivo disso? Né? O que eu tenho que vencer com essa dificuldade? O que essa situação está trazendo de mudança na minha vida, no modo de eu pensar, no modo de eu agir, no modo de eu lidar com as coisas? Então, a gente, na hora que estiver no meio da situação, fugir do nosso hábito de ficar se vitimizando e perguntando por que eu, por que comigo, e usar da inteligência para saber o para quê. Para que aquilo está acontecendo? A gente passa mais fácil pela situação, entendendo, e vai chegar no objetivo, né? E é engraçado isso. Vamos pensar assim: por que não comigo? Por que com o meu vizinho pode acontecer e comigo não? Por que eu sou melhor que ele? Porque todas as desgraças do mundo podem acontecer com todo mundo e comigo não. Porque quando a gente sabe de alguém, coitado. Oh, coitado. Meu Deus, que horror. Ninguém merece, né? Mas a gente não pode. Se chega... uma vez eu estava na rua, né? Aí começaram a me seguir. Eu estava tentando estacionar aqui. Aí começaram a me seguir, me deu um desespero. Eu falei, gente, não é possível, eu tô louca. Não tá me seguindo. Aí eu parei no lugar, parou atrás de mim. Eu falei, peraí. Aí dei outra volta, saí da vaga. Falei, vou sair da vaga? Porque de repente tá procurando vaga, né? Tava assim, me seguindo. Aí eu surtei, liguei pro meu pai, o que eu faço? Ele... Cara, não volta pra casa, né? Porque se for assalto, eu falei, pô. Aí eu vou pra onde, meu Deus? Olha, não tinha espiritismo, não tinha João, não tinha ninguém nessa hora. Essa hora era o desespero. Aí eu comecei a falar assim, meu Deus, por que comigo? Por que essa pessoa... Aí eu me deu um desespero quando ele falou, não vem pra casa. Pô, eu com o filho, né? Eu pensei, pô, realmente, eu não posso ir pra casa. Aí eu fui pro posto. Quando fui pro posto, vocês não têm intenção. Era uma senhora no outro carro. Eu parei e fiz assim, moço, pelo amor de Deus, esse carro aqui atrás já me seguindo. Aí ele fez assim, mas é uma senhora. Eu falei, oi? Vem ela. Eu acho que ela estava achando que eu era amante do marido, alguma coisa. Que ela estava parada e começou a correr atrás de mim. Aí ela fez assim. Aí ele, a senhora está assustando ela. Só que eu... Olha, vou te falar, eu corria, não enfrentei, não. Na hora ela fez assim, ele fez assim, senhora está assustando ela. Mas ela me conhece. Ele está falando que a senhora conhece ela. Eu falei, eu? Eu não conheço. Quando eu falei, eu não conheço, eu falei assim, ela vai ver só uma coisa. Vocês esperaram? Eu acelerei com o carro, falei, liguei pro meu marido, olha só, não quero saber. Tô indo pra aí. Aí ele foi pra porta, ela foi até a minha casa, muito louca. Aí quando eu embiquei, ele já partiu pra cima dela, né? Ela fugiu. Agora, o que passou na cabeça daquela pessoa, não tenho a menor ideia. Eu acho que deve ter sido ele que veio falar, ela devia estar atrás de amante do marido, deve ter achado que era você. Você tava passeando ali achando... Mas o que acontece? Na hora, eu não tinha estudado ainda nada disso, tá? Naquela hora, não tinha quem me falasse, ter clareza no meu pensamento. Para mim, só bateu assim, por que comigo? Por que comigo? Por que não foi seguir fulano? Por que não seguiu a Dani, pô? Vai lá comigo. Eu, coitada, tô quietinha. Porque na hora me deu pânico, e a gente faz isso, né? Porque o outro pode ser sequestrado, pode ser tudo, né? Agora eu não. Aí eu acho que ela estava afim dela. Eram duas senhorinhas, a outra estava do lado apavorada, assim, doidinha. Aí eu fiquei com medo, ela falou, olha, sério, quando ela falou, ela vai ver só uma coisa, eu achei que ela fosse pegar uma arma. Aí eu fiquei com tanto medo que eu não fui. Eu vazei.
Mas assim, aí eu fiquei refletindo, né? Porque a gente tem que pensar. Aconteceu uma situação com a gente tem que refletir em cima daquilo. Aí eu sentei, fiquei muito nervosa, chorei pra caramba quando cheguei em casa, porque eu fiquei em pânico, achei que era sequestro. Achei que até eu ver que era uma senhorinha, né? Mas, meu Deus, fiquei com medo dela. Com a pessoa louca, não interessa. A pessoa que está enraivecida faz qualquer coisa. Quando ela falou, ela vai ver só, aí eu não queria ver nada. Né? Pois é, eu acho. Ela vai ver que ela foi buscar o livro, né? Poxa vida. Mas nessa época eu não dava curso. Aí eu fiquei pensando, né? Eu comecei a conversar com meu marido, pô, mas por que comigo? Ele olhou assim, aí eu fiquei meio pensando, por que não comigo? A gente lê tanta coisa, vê tanta coisa acontecendo com tanta gente, e por que não podia acontecer comigo? A gente sempre acha que a gente está salvo de qualquer coisa, aquela história, né? A gente sempre acha que com a gente não vai acontecer. Aí, quando acontece, a gente está tão despreparado, né? Para a morte, para um acidente, para qualquer tipo de problema. E aí a gente não tem essa noção de que a gente vem para essa vida para enfrentar situações, sim. Somos capazes disso. Vão vir situações difíceis, né? Complicadas, que vão fazer você perder o equilíbrio, que foi o meu caso. Eu fiquei muito desequilibrada, fiquei muito nervosa. Vocês não têm noção, eu fiquei com muito medo. Então, assim, mas eu fiquei refletindo, porque o que cabia para mim era só isso. Eu já tinha feito tudo, não tinha mais volta, né? Eu comecei a pensar, o que foi? O que aquilo estava trazendo para mim? Que medo, o meu medo foi tão grande que eu não conseguia raciocinar em nenhum momento. Eu podia ter ido para a delegacia, eu podia ter ido para qualquer lugar. Eu não conseguia pensar nisso, eu só queria ir para onde eu me sentia segura, para casa. E era o pior lugar, porque se fosse um bandido, eu estava levando para dentro da minha casa, né? Podia render meu marido, entrar. Então, a gente tem que começar a pensar e serenar. Porque quando você vai atingindo essa coisa do conhecimento, de você começar a se identificar, porque as emoções elas vão florescer. Nós temos os complexos lá dentro, né? O complexo réptil, que traz para a gente toda essa raiva, esse medo lá de trás, e de tantas outras encarnações, porque é só a gente ver. Ler um livro da história do mundo e das coisas, a gente vê quantas coisas atrozes tem dentro de nós. Né? Por quantas coisas e situações nós não passamos. E aí, qualquer coisa pode fazer a gente voltar àquelas emoções fortes do passado, né? Que a gente vê que tem gente que tem medo de elevador, que tem medo de água, e pânico, porque são lembranças que estão lá, no self, né? Estão lá dentro, estão intrinsecamente em nós, e que em determinadas situações da sua vida vão aflorar. E por que vão aflorar? É maldade? Não é. É porque eu preciso trabalhar aquilo ali. É a emoção que está dentro de mim e me impedindo de eu liberar a minha consciência. Então, são necessárias, são difíceis de passar, vão te deixar, você vai repetir, pode ser que eu fuja de novo de outras pessoas, pode ser, eu acho certamente, mas... Já que você pensou sobre isso, provavelmente alguma coisa te fez raciocinar Sim. que essa experiência também foi uma lição. Claro. Exatamente. Vai reagir de forma diferente, porque a reação que a pessoa tem é tão instintiva. Exatamente. Que às vezes ela é o inverso daquilo que você deveria ter. Eu tive uma reação a um assalto que ao invés de eu demonstrar o meu medo, eu estava apavorada por dentro, mas eu discutia com ele, porque ele estava querendo, os quatro queriam levar o meu carro. E eu discutia dizendo, mas eu sou uma professora, eu comprei 48 vezes esse carro. Se você ficar parado aqui, você pega um Audi, pega um... Então, vai roubar outro, pô. Depois eu fiquei pensando sobre isso. Eu sei como é que é. Aí ele falou assim, a senhora sai do carro e cala a boca. Eu falei, não, sem a minha bolsa não, porque eu tô cheia de exercício de aluno. Ela não era Eu espírita. tenho que dar um monte de nota, pô. Aí ele falou assim, sai do carro e cala a boca. Aí os quatro com 9 milímetros pra mim, no alto da Boa Vista. Meu Deus do céu. Meu Deus do E céu. aí eu saí do carro e falei assim, tô indignada. Adorei, botou o ponto de vista. Fui embora com o meu carro, com a minha bolsa, com os exercícios, com tudo. E eu fiquei parada no meio-fio pensando sobre... Aí comecei a tremer. É, que aí cai, né? Meu Deus, eu podia ter morrido. E aí quando eu cheguei na delegacia, um táxi me deu uma carona. O delegado, a senhora está branca, a senhora precisa de um café. É porque você não sabe o que eu fiz. Mas ele deixou o meu carro sem fazer nada com ele, deixou a minha bolsa com os exercícios.
Olha só, ele só tava fugindo. Olha, gente boa ele. Legal. Ele só queria uma carona, pô. E hoje ele é amigo dela no Facebook. Olha só, ele viu o seu salário e falou assim, não, deixa ela, coitada. Hoje virou teu amigo do Facebook. Não, isso já era demais. Isso já era demais. Ele falou, olhou sua bolsa e falou, sim. Muito. Eu não tenho essa. Você viu que eu fugi rapidinho da senhora, imagina do cara. Olha só, gente, nada acontece com a gente que a gente não esteja preparado para passar também, né? Então, assim, ao contrário também do que a gente imagina, a gente tem que ter gratidão e pensar assim, graças a Deus que eu hoje já tenho condição de estar passando por isso. Significa que eu já evoluí até esse ponto. Eu já consigo passar por uma doença difícil, eu já tenho resignação, ou se não tenho, é oportunidade para eu trabalhar isso. Eu consigo perder o emprego e não me desesperar. Pensar que isso pode ser um motivador para eu buscar outras possibilidades, outra área, sei lá. Então, assim, a gente lê, estuda, né? Mas na hora que a gente passa pela situação, a gente não lembra. Na hora que vê o exercício, né? Porque na escola você faz o quê? Né? Estuda. Aí vem a prova. Na hora da prova a gente faz o quê? Não, pelo amor de Deus. Né? Não, eu não quero. Eu não estudei essa parte da matéria. Né? Esse dia eu faltei. E é assim que a gente vai reagindo. E aí vem de novo o outro ano, mais uma vez, para você aprender e fazer, porque dessa vez você tem que estudar. Hã? Sim. Então, viu? Na semana passada a gente falou, foi a primeira emoção é o medo, né? E aí já vem lá de trás, a gente tem esse medo dentro de nós, né? Lá do mundo primitivo que a gente viu, o tal do complexo R, isso está dentro de nós, não é complexo R que ficou lá para trás, né? Ele caminha conosco, ele vai se iluminar, né? Mas isso é conforme o estudo e conforme a vida, as vivências, a gente vai abandonando. Você vê, tem coisas que te davam mais medo antigamente, mas que hoje, você entendendo, você já não tem tanto medo. Você já compreende. Mas tem outras que ainda se mantêm. Exatamente. Porque você entende, né? Porque o conhecimento traz o quê? É o que ela traz pra gente o tempo todo. Nada como conhecimento, né? Nada. É igual a criança, quando ela não lê. Você faz o quê? Meu filho, você tem que ler. Não sei quem foi que me falou. A pessoa não lia, e aí ela fazia assim, como é que ela ia pegar um ônibus? Ela não tinha vida, né? Era difícil, tudo era difícil para ela. E quando ela aprendeu a ler, ela falou assim, meu Deus, agora eu posso pegar um ônibus. Eu não preciso perguntar para ela, que número é esse? Qual é esse ônibus? Porque o conhecimento, ele traz liberdade. Por que o nosso povo é tão maltratado na parte de educação? Porque não é interessante para os nossos governante. E é o que Platão coloca muito sábio, exatamente isso, que não tem como governar uma pessoa que não passe pela filosofia, que não passe pelo aprendizado do ser, que não entenda que cada um tem um porquê, por que a gente está aqui, que pelo menos procure saber sobre isso. Porque quando você pensa dessa forma, a gente sabe, as nossas mentes já são diferentes. A gente já vive o cotidiano de forma diferente. Mesmo que a gente ainda continue fazendo as mesmas coisas, em diversos momentos, vocês podem tirar na vida de vocês. Vocês já não param e pensam? Pelo menos, porque daqui a pouco, depois de pensar, começa a atitude. Você começa a agir de forma diferente. E assim vai seguindo. Aqui ela coloca, esse livro aqui é sensacional. O Ser Consciente, da Joana, é algo de outro mundo. Leiam, é muito bom esse livro. Ela coloca assim, o homem que se conquista supera os mecanismos de fuga. Porque o que é a fuga? É um não enfrentamento. É você se esconder. O tempo todo de tudo. É você se manter lá na caverna, né, de Platão. De transferência, de responsabilidade, de rejeição e outros. Para enfrentar-se sem acusação, sem justificação. A conquista de si mesmo é lograda mediante o querer. Por quê? Só querendo. Não tem jeito. É a vontade que vai fazer você seguir. Senão você fica ali naquela situação que
se mostra confortável para você. Quantas pessoas você vai falar assim, hoje, amigos, o que eu estudo, vou no centro espírita estudar, eu leio Joana, fala assim, tem tempo para isso não, gente, trabalho o dia inteiro, eu vou de noite, a hora que eu chego em casa, tomo banho e vou descansar, porque eu trabalho, eu malho, aí final de semana, tem para curtir. As mentes estão aprisionadas a uma rotina, a uma realidade que despertar faz você mudar. E muitas vezes, na grande maioria, você não quer mudar nada. Eu já falei do meu amigo que falou assim, na minha vida eu não mudaria nada. Do jeito que está agora, está perfeita. Exatamente. Você já viu um vídeo sobre a educação, que eu achei sensacional, que é lá de fora, ele questionando como é que até hoje os carros evoluíram, os apartamentos, as construções, as profissões, tudo evoluiu. Mas como é que a forma de dar aula é a mesma desde que... Como é que isso não evoluiu? Se o ser humano evoluiu, se a forma de pensar, de refletir, a internet mudou tudo. Como pode a gente estar no mesmo tipo de educação que era? Mesmo a gente, claro, as professoras evoluíram, mas por si só, por vontade própria. Porque a forma como se é dado a aula ainda é a mesma. Por que a gente não evoluiu nesse sentido, né? O que isso quer dizer? É para a gente pensar. Que vem acho que a Maria, não sei, a Montessori, que ela fala, que é sensacional. Ela vem falar da liberdade de expressão, de pensar, da criança, de você botar a cama do bebê, que ele tinha que estar lá em cima, né, mais longe do chão possível. Ela quer que você bote a cama do bebê no chão, as coisas todas à mão, para que ele tenha liberdade. Aí você fala assim, minha avó, ela fazia assim, criança não tem vontade, criança não se mete, criança come na cozinha, criança come na cozinha, não se mete em assunto de mais velho. Era minha avó. E era a educação que ela recebeu e passou. Então, assim, e hoje ela fala... hoje não, né? Montessori não falou hoje, né? Hoje se fala bastante nela. Mas que você tem que botar e a criança tem que saber se vestir, se arrumar, pegar o que quer, escolher suas coisas. Isso é sensacional, um novo ser humano. Sim. Tem vários lugares já no mundo assim. Sim, Mas é o que eu estava falando. Nós, vamos assim, quem está governando, né? Quem tem esse poder. Porque a gente fica assim, né? Estamos nas mãos. A gente pode fazer no voto, né? Mas aí a gente sabe que é complicado também. É toda uma massa que é dominada, né? Por propaganda, por coisas que ganham. Exatamente. Que é o que Platão fala. Isso eu achei tão fantástico. Que como é que você liberta? Pelo conhecimento. Não tem como. Por que é tão interessante colocar lá a pessoa que... na verdade, quem é que ganha a eleição? Quem for melhor em marketing. Quem tiver o envolvimento do marketing forte, dinheiro para gastar nisso, porque a gente está vendo essa corrupção toda, é tudo para quê? Todo o dinheiro era para campanha, a grande maioria, para vencer. Para vencer. E aí, em algum momento, se falou da educação, de não sei o quê. Não, gente, é só para ter o poder, se manter no poder, porque o meu partido, o meu não sei o quê, a gente tem que estar no poder. A luta é essa. A vontade, o desejo é o poder. Né? E Platão falou isso, quantos séculos? Sim, ela estava falando aqui. É maravilhoso. Cada criança tem um nível de aprendizagem diferente. Você pode atingir, são fases que Piaget criou, 10 fases, e cada um atinge um momento da vida. Mas o que eu estava pensando aqui sobre isso se você tem o capital como o bem maior, fica muito difícil você transformar as relações humanas. Sim, exatamente. Que é o que a gente vive hoje. Porque o sistema de governo, seja ele o capitalismo, o comunismo, o socialismo, vai sempre ter a figura do poder. Sim. Né? Sempre vai ter. Sempre vai ter alguém que rege, alguém que dirige. Tem que ter, né?
Uhum. Então, se esse gestor não tiver uma visão de relações humanas, que é o valor filosofia. do ser pensante, Uhum. não vão conseguir chegar a isso. É. Não é nem dizer que, por exemplo, aqui a educação... Quem vai gerir essa metodologia de ensino para as pessoas que são multiplicadoras Sim, da metodologia para ensinar os alunos? exatamente. Quem vai gerir? Quem? Então, se você não tem na base uma concepção humana, filosófica, Não atinge. Por isso é tão importante. Eu achei isso sensacional. O cara falou isso lá no século, sei lá o quê, né? E aí a gente levou esse tempo todo. Como o processo é lento, né? Mas vai melhorar. A gente não perde a esperança. A gente sabe que está caminhando. Porque se hoje a gente já traz a Montessori, se hoje ela já está emergindo... Eu tenho um livro que é Educação do Espírito, que fala muito de Piaget, e ele falando da fase... Você colocando o Piaget com a parte espiritual, é fantástico. De 0 a 7, de 7 a 14, Pestalozzi, exatamente. estava tentando formar a escola, o Instituto Rivail, para modificar a França daquela época, porque estava tudo tão turbulento, todo mundo sem gestão, então para que a gestão acontecesse, precisava fazer as crianças pensarem, né? Você está na evangelização, você tem que ir para a evangelização. O que você está fazendo aí sentada? Sábado. Estou te esperando lá. Não, mas a gente precisa de você. Quem tem filho, leve para a evangelização. Isso é uma possibilidade de consciência liberta. Porque quando nós estamos aqui, cada um na sua idade, ninguém mais aqui é criança, e a gente sabe o tempo e a dificuldade que a gente tem de libertar a nossa mente, né? Então, assim, vamos nos conscientizar e aproveitar e conscientizar esses pequenos, porque são eles que vão mudar o nosso planeta. São eles. Claro que nós estamos ajudando, porque senão a gente joga a responsabilidade lá para frente. Você que vai mudar. Não é através da minha ação agora que esse ser vai crescer e vai ter uma oportunidade melhor e o nosso mundo consecutivamente. Somos nós também. Somos nós também quando a gente reencarnar, Voltando, né? Ajuda muito, porque uma vez o João, Verônica conhece, né? João, ele fez uma besteira, aí eu virei pro João e falei assim, meu filho, o que eu faço com você? Só Jesus, mamãe. Claro, o meu pequenininho fala o tempo todo Jesus, ele entende, ele já sabe. Eu falo, cadê a vovó? A vovó mora onde? Ele, com Jesus. Ele se acalma com a música, se ele está nervoso eu canto, ele começa a cantar comigo. E isso é o que você está botando na criança? Fé. É um poder que ele entende, que acalma ele. E quando é que a gente conseguiu isso? Porque geralmente a gente vem de uma educação católica, que é mais assim, se é feio, isso é pecado. Do medo. Quando você conscientiza que Jesus é amor, você dá outra oportunidade de pensar. E é isso que é fantástico na evangelização, na parte do espiritismo, de trazer para a criança o Jesus fora da cruz, né? Vamos tirar Jesus fora da cruz. Até na escola também, quando tem um amiguinho que bate, maltrata, que xinga, ele fala assim, mamãe, eu vou ensinar ele a ser um bom amigo, porque ele não aprendeu ainda. Olha só que fofo, olha, tá vendo? Olha, veio já de outro planeta. Já veio de outro planeta. Gente, os bebês estão sensacionais. Vejam, aproveitem os bebês, porque eles são de outro planeta. A grande maioria, o meu filho, não é porque é meu filho, mas olha só, eu fico impressionada. Ele beija todo mundo, ele dá abraço, ele é carinhoso demais, é assim, em excesso. Não é uma coisa assim, que você vê, que fofo. Eu nunca vi uma criança beijar, é como ele beija, gente. Ele beija todo mundo. Ele dá beijinho em todo mundo, ele fala, ele é carinhoso. Eu conheci uma outra bebezinha igual, da mesma idade, que é igualzinha a ele. Eu falei, gente, vieram do mesmo planeta. Porque tanto amor assim, que amor é esse? Que fofura toda essa, né? Que a gente nem está acostumado. Né? A gente não está. Então, né? A gente está vivendo uma fase de muita transição, de muita coisa emergindo, mas muita coisa boa chegando, muita mudança forte que está vindo para o nosso plano. Vamos aproveitar para a gente expandir a nossa mente e aproveitar o máximo possível. E acabando a aula, olha só. Exatamente. O seu tempo atual é rico de possibilidades de autoiluminação e não linear. Rico. Nosso tempo é rico. Qualquer momento. Não desperdicem nenhum momento da existência, nenhum dia. Não desperdicem em lamentações, em tristeza, porque isso empobrece a gente. Não adianta. Vai vir a prova. As situações vão aparecer. É para você crescer. É para você evoluir. Nenhuma dessas situações é porque você é feio. Porque Deus quis te dar uma... ver se você estava
que você vai fazer com isso? Não é, nunca, é só para o seu bem. Quando você começa a entender isso, pô, mas é muito ruim, cara, como é que é para o meu bem isso? Lê Francisco. Lê Francisco de Assis. Vocês vão entender o que é uma consciência cósmica, um ser iluminado. Ela fala de Beethoven, né? Da consciência liberta dele, dos momentos de iluminação que ele passa, né? Eu ia até falar para a gente passar, mas ela aqui, ó. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Porque quando você atinge a consciência cósmica, você sabe que você não morre. E isso tudo só acontece através do quê? Do querer. Sem querer, a gente não vai a lugar nenhum. Continuamos no mesmo campo. Pode passar. No mesmo. Você vai ver. A Dani está preparando uma aula assim. Nós estamos numa infância que nós permanecemos nela e não queremos sair. É o campo, aquele campo não é conforto, mas é do zona de conforto. Porque se eu botar o pé para fora da caverna, pode chover. Pode cair um raio na minha cabeça. Pode, sei lá o que acontecer. Porque eu não vou pensar que eu vou sair da caverna e vai aparecer um sol lindo para mim. Porque o medo está dentro de mim. Pelas suas ações, né? Aí aqui ela fala de Beethoven, surdo, atingiu o pensamento cósmico no momento da composição da 9ª Sinfonia. E é interessante assim, tem momentos que a gente atinge o pensamento e às vezes a gente não consegue se manter ainda nele. Que é aqui, ó, extensa galeria de homens e de mulheres que alcançam o pensamento cósmico, logrando a plenitude e prosseguindo no trabalho ininterrupto, sem deixar-se dominar pelo estado pleno. Porque ainda tem oscilo, diminuindo o esforço da edificação dos ideais. Antes, pelo contrário, mas se afadigando por alcançar patamar ainda mais grandioso na escala da evolução. Porque você continua, depois que você atinge a plenitude, a gente continua a caminhar, porque não cessa. A gente já sabe que a evolução é infinita, ela é constante, então não cessa nunca. Não desapareceram muito dos conflitos existenciais que os tipificavam, em razão dos impositivos castradores da época em que viveram dos atavismos ancestrais das frustrações sexuais e afetivas. Está falando dessas pessoas, de Beethoven, que eles ainda também tinham os conflitos deles, mesmo iluminando, eles ainda precisavam expurgar muita coisa. O pensamento cósmico é, sem dúvida, o mais alto nível a ser conquistado pelo ser humano, enquanto na roupagem física. No entanto, outros mais significativos existem fora dos limites do corpo, aguardando o infinito. É o infinito. Então, não pense que você vai atingir a plenitude e acabou. Não é. Você vai continuar. E aí, a gente tem o nosso guia, o nosso maior modelo, que ele atingiu a consciência cósmica, ele é a consciência cósmica, ele é pleno, ele veio para cá. Quando você atinge essa consciência, você está livre do ego. É isso, a vida é abundância, doação do total de amor. Ele era o ser que perdoava porque ele sabia. E é isso que acontece. Quando a gente entende, a gente perdoa. Porque a gente sabe, como no vídeo falou, que aquele irmão que está ali chutando você, te maltratando, está na infância evolutiva dele. Ele também vai evoluir. Entendeu? Então, a gente fica menos assim, menos vítima. Porque tudo que fizerem de mal para mim, por quê? Que foi o que a Dani falou. Por que comigo? Em vez do porquê, para quê? Porque o para quê muda toda a situação. O porquê vitimiza. O para quê te transforma em um ser pensante. Esse livro é sensacional também, Plenitude. Leiam. O sofrimento faz parte da vida. Por ser, olha só, porque a gente escuta isso e a gente pensa assim, o sofrimento faz parte da vida. Putz, vou sofrer a vida inteira? Mas para quê? Para quê? Por ser mecanismo da natureza, através do qual o progresso intelecto-moral se expressa e consolida. A gente precisa da experiência. E quem é que cresce aqui, por favor, sem problema? Estou em casa, numa boa, estou refletindo sobre a vida. A gente vai refletir sobre a vida quando vem o problema. A gente para e pensa, a gente questiona, a gente vai em busca, a gente vai atrás de Joana, do Centro Espírita, a gente vai em busca de que alguém diga para a gente qual o motivo que aquilo vem para mim. Por que eu fico doente? Porque a gente bota o porquê, né? E aí a gente vem para cá e escuta assim, não é porquê não, é para quê? O que Deus está trazendo para a sua vida?
qual o motivo que ele te deu essa situação, o que ele quer que ilumine dentro de você. É isso, são as questões que a gente tem que pensar. Veio a situação, para, observa, foca nele, pensa profundamente, faz uma reflexão. Não pensa no outro, não, pensa em você. Como é que você sempre passou por esse problema, como é que você sempre enfrentou essa situação, como é que sempre ela se apresentou e você reagiu. E aí faz diferente. E, às vezes, a gente passa pelas... Se a gente não tem aquele desafio, se a gente já superou esse desafio e a gente está passando por ele, é para dar oportunidade para as pessoas que estão ao redor da gente poderem, como se fosse seguir os nossos passos, ver como a gente passa por aquele problema. Às vezes, a gente já está num grau evolutivo que nos permite ser o veículo de aprendizado para alguém que convive com a gente. Ou seja, não necessariamente a nossa expiação, a nossa prova é aquela situação, mas a gente serve para que a prova do outro seja atenuada, porque ele ainda não tem essa condição de passar por aquilo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que está na mesma família, um pai, uma mãe, um filho, alguém da família fica doente. Vamos supor que o filho fique doente. E o filho tem uma resignação absurda. Eu já conheci, frequentava até a nossa casa aqui, no tratamento infantil. E ele ensinava aos pais, através da resignação dele, da maneira com que ele encarava aquela enfermidade. Os pais se surpreendiam, como a Tati falou aqui, que se surpreende com o filho, os pais se surpreendiam com aquela resignação e mudavam, ao invés de se revoltarem com aquilo, abraçavam aquele filho e entendiam que aquela situação era uma experiência para eles, não para aquela criança, mas para eles, para o aprendizado deles. Esse livro, Plenitude, a gente tentou dar numa aula, mas o livro é super grosso, né? Vale a pena ler, ele é muito legal. A gente vai fazer isso aqui várias vezes. A gente dá um livro inteiro, né, em 1, 2 aulas, mas quem gostar do tema, quem quiser se aprofundar, é só ir lá no livro. E às vezes tem curso na casa também, né? Eu não sei se você está tendo esse ano, Plenitude. O espírito necessita lapidar as arestas que encobrem a luminosidade e, para tal, o sofrimento se apresenta como ocorrência normal, que o conhecimento e a força de vontade conseguem conduzir com equilíbrio, alcançando a finalidade sublime a que se encontra destinado. Eu lembro que uma vez eu vi a Cris falando assim, aí depois que você entende isso, vai vir o problema, você fala assim, eba, problema. Eu ainda não consegui fazer assim. Mas a gente está no caminho, né? A gente já começa a ver, vem o problema e fala assim, respira, para, né? Não dá mais para reagir. A gente tem que agir, né? Ir em frente, porque a gente já sabe que ele vai passar, né? Tem a frase de Francisco, isso também passa. Tudo passa. Tudo passa. Tem muito ainda? Então vamos aqui. O sofrimento varia e adquire dimensões diversas. A dor do bruto explode em agressividade e loucura, a do santo se expressa como um seio de libertação e crescimento. É o entendimento. O psiquismo amplia as aptidões inatas e desenvolve os germes da perfeição nele jazentes, tornando-se herdeiro da etapa imediata das experiências anteriores. Pode passar. É exatamente o que a gente falou. É um processo. O que ela está mostrando para a gente? Que tudo é um processo. Que nós estamos passando por todo esse processo. Por que ela está sendo tão, repetindo tantas vezes? Porque a gente está aqui no livro em busca da paz e a saúde. E é o que todo mundo quer na vida, né? Paz e saúde. Tanto que é o que a gente deseja no aniversário, né? Saúde, paz, para todo mundo, né? E a gente não sabe como alcançar isso. Então, ela está massificando, ela tá repetindo, ela está mostrando que quais são as possibilidades e qual é o caminho para que você chegue até ela. Até essa paz e saúde. E o que é paz e saúde? Né? Porque a gente não tem o entendimento do que significa paz e saúde. O que é paz para você? Você já parou para pensar? Saúde. O Espiritismo vem conclamando o homem para o respeito a Deus, a si mesmo, ao próximo e a todas as expressões vivas ou não que lhe constituem o ambiente em que está localizado, para aprender e ser feliz, assim adquirindo a sua plenitude. Conhecimento. É isso que o Espiritismo veio trazer para a gente. O que me apaixonou no Espiritismo foi a forma... Ele não te impõe,
ele faz você raciocinar. É uma fé raciocinada. É uma doutrina que traz para você uma forma de viver. Isso é diferente. Porque a gente está acostumado a sermos o quê? É assim que funciona, assim, que é feio, é errado, assim, assim. Senão, se você não fizer dentro disso, você vai ser massacrada, vai para o inferno, vai sei lá para onde. E aí vem o Espiritismo e fala assim, opa, não é bem assim. Você é o responsável pela sua vida, você é o responsável. Vamos descortinar. Isso é raciocinar. É o que Platão falou. Sem você pensar no ser, não tem como seguir. Chega uma hora na nossa vida que a gente vê isso. O que me apaixonou no Espiritismo foi poder entender que todo mundo, todos nós, sem exceção, temos jeito. Todos nós vamos conseguir. Do pior ser humano, a pior situação que você possa imaginar de alguém, pior conflito, todos nós vamos conseguir. Não tem jeito da gente não conseguir chegar lá. Então, isso dá um consolo, um conforto muito grande para quem busca o caminho, né? Faz a gente se motivar a seguir, né? Não, isso já foi. Não, você tem que ir para trás. Tá, você está voltando. Não, quero ir para frente. Ele não está obedecendo. Ó, não está indo. Ah, será que acabou a pilha? Não, então deixa. Eu vou ler só uma frase aqui pra gente acabar. Deixa, acho que... Tenta botar o último lá, enquanto a Tati lê a frase. Que eu acho legal a gente pensar assim, esse livro aqui é sensacional, Psicologia da Gratidão. Vivam com gratidão. O homem e a mulher que se identificam imortais têm perspectiva de alcançar a plenitude, em razão da possibilidade inevitável de ressarcir erros, de reabilitar-se dos gravames praticados, de recomeçar e conseguir êxito nos empreendimentos que foram assinalados pelo fracasso. Agradecer emocionalmente, ser-se transcendente, é autopsicoterapia de otimismo que liberta o narciso interno da sua imagem real, diluindo a síndrome enganosa de Peter Pan, e responsabiliza para a conquista da individuação em defluência do amadurecimento psicológico que resultará no estado luminoso. O que quer dizer? O que é a síndrome de Peter Pan? Somos nós, né? Sem querer crescer. A terra do nunca. Ninguém quer problema, ninguém quer escola, ninguém quer nada. A gente só quer diversão. E dá para viver assim? Não dá. Chega uma hora que cansa até a viagem, está doido para voltar para casa, para sua rotina, para suas coisas. E é isso, é o ser humano. É o ser, né? É o self querendo evoluir, é a gente querendo ser mais, porque a gente chega uma hora que cansa esse vazio. Isso é vazio. E aí vem aqui, esse é do livro? Esse aí é do Tá. Plenitude. O sofrimento tem vigência transitória, por ser efeito do desequilíbrio da energia que, direcionada para o bem e para o amor, deixa de desarticular-se, facultando aos seres a iluminação, a plenitude, portanto, a saúde integral, que a todos no mundo está reservada pelo Pai Criador. Foi exatamente o que eu falei. Isso aí me fez querer estudar o Espiritismo, essa possibilidade da plenitude. Então é isso, meus queridos. A gente acabou, a gente vai ter a nossa palestra agora. Espero que tenha tido algum entendimento para vocês, né? Esse assunto tão maravilhoso que a gente vai atingir a plenitude. Eu vou fazer a prece hoje, eu quero fazer. Hoje eu vou fazer a prece. Hoje eu vou... Então vamos lá. Jesus, mestre querido, querida irmã Joana, espíritos bondosos que nos orientam, que nos sustentam, pedimos e agradecemos por essa tarde, por seus ensinamentos, por tanto nos amparar, que possamos ficar conectados e utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Muito obrigada, graças a Deus.